Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do ciclo, né, do ciclo de gestão de projetos, do projeto Transformar. Hoje, a minha mensagem é um pouco diferente. Todas aquelas informações que eu costumo falar no começo das aulas, vocês já têm acesso a elas nas aulas passadas, então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida de como faz para ter a sua presença marcada durante cada aula, enfim, você já tem todos os comandos e as informações nas aulas passadas. Para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar, eu sou Lohane Lopes, sou coordenadora de projetos da Fundação André e Lúcia Maggi, e hoje estou aqui para falar de um convite que eu quero fazer para vocês. Para quem não sabe ainda, o prêmio da Fundação André e Lúcia Maggi está com as inscrições abertas até o dia 20 de agosto, então até o próximo domingo. Todos que quiserem se inscrever poderão se inscrever até o próximo domingo. Mas como a gente tem recebido muitas dúvidas por telefone, por e-mail, por mensagem no Facebook, a gente resolveu fazer uma como essa, uma live no Facebook, que vai acontecer amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, horário de Brasília, às 19 horas, quem está no Mato Grosso, que vocês vão tirar dúvidas ao vivo comigo, com toda a equipe também da Fundação, que vai estar dando suporte para essa aula ao vivo pelo Facebook. Então, a gente vai tirar dúvidas para quem não sabe o que se pode se inscrever nas boas práticas de gestão, que é uma das categorias, o que significa boas práticas de gestão, o que significa, então, se inscrever como categoria de impacto social ou empreendedor social, o que a gente espera de cada um desses candidatos que se inscrevam para o prêmio. A gente também vai falar das características das instituições, quais são as documentações que precisa. Então, todos os detalhes do edital a gente vai tratar amanhã nesse encontro ao vivo pelo Facebook. Quem ainda não tem o nosso Facebook, não sabe como acessar, curte a nossa fanpage, curte a nossa página, vocês encontram facilmente digitando Fundação André e Lúcia Maggi, na página do Face por busca, vocês vão ter acesso à nossa fundação, é só curtir, que quem curte recebe uma notificação que a live está começando amanhã, terça-feira, dia 15, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, mandem suas dúvidas também, quem está tentando se inscrever e tem alguma questão, tem alguma dúvida que quer que a gente esclareça amanhã, fica à vontade, pode mandar também pelo WhatsApp, também amanhã ao vivo, que a gente vai tentar solucionar e dar a informação para todos que tiverem essas dúvidas. E o link para a página do Facebook a gente também vai colocar no grupo de WhatsApp de vocês, então amanhã vocês poderão ter acesso também por esse link que a gente vai enviar no contato do Zap de todo mundo. Então, é isso, esse é o meu recado de hoje, ele é bem rápido. Se vocês tiverem outras dúvidas com relação ao que eu falei no começo, como registrar sua presença nas aulas, as assessorias individuais, todas essas informações estão disponíveis em todo o começo de vídeo de ciclo. Então, vocês podem também acessar os vídeos anteriores, dando uma olhada também, aproveitando para rever as aulas, e vocês podem acessar essas informações também, que ficam lá disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, o recado é esse que eu tenho para passar hoje, e espero que vocês possam se inscrever também na premiação, assistam a live para poder perceber se a instituição de vocês está dentro de uma dessas categorias, né, faz um trabalho que seja reconhecido nessas categorias. Tenho certeza que muitos de vocês, pelas características que a gente já conhece, já falaram pelo WhatsApp, podem e têm essa característica, então, se debrucem um tempinho para dar uma olhada nesse edital, para vocês se inscreverem ao longo ainda dessa semana, ainda dá tempo de se inscrever. A gente fez as contas aqui, dá mais ou menos uns 40 minutos para se inscrever, não é um tempo muito longo para um edital, então, se dediquem esse tempo para conseguir, quem sabe, uma premiação que consiste não só num recurso, no repasse de recurso em dinheiro, mas também no acompanhamento de todo o processo tanto de implementação desse recurso, né, de uso desse recurso, quanto também de aprimoramento da gestão da própria instituição. Então,
é um ganho duplo aí, não só no recurso, mas também dessa capacitação mais de perto, uma acompanhada mais de perto. Tá certo? Então, é isso. Eu deixo vocês agora com a última aula do ciclo com o facilitador, que é o Emílio, que vai dar seguimento na aula de hoje. Boa aula para vocês e a gente se vê no próximo ciclo. Até mais. Boa noite. Vamos começar aqui, né, com a aula de hoje, que é monitoramento. O que a gente vai ver na nossa aula de hoje, né? O objetivo é a utilização de indicadores e meios de verificação no monitoramento e avaliação. O que a gente vai ver, então, nessa aula de hoje? A gente vai ver aqui os indicadores de resultado, os meios de verificação, questionários e formulários, grupos focais, fichas de observação, depoimentos e fotos. E no final eu vou apresentar para vocês uma avaliação de um projeto social que eu fiz, para vocês terem uma ideia assim, de como que funciona, né, na prática uma avaliação, ok? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Emílio, eu sou sociólogo, já tenho 16 anos de experiência nessa área, sócio proprietário da Restos e facilitador associado na Inc. desde 2014. E já trabalhei na Care Brasil, na Fundação Abrinq Save the Children, na Gaia e na Prefeitura de São Paulo. Então, vamos falar um pouco de monitoramento e avaliação, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês nesse primeiro slide é uma coisa que a gente já viu em outras aulas aí, que é o nosso quadro lógico, marco lógico, né? Então tem a descrição aqui, os resultados, né? Então, meus resultados de produtos, jovens formados, o objetivo, promover a leitura entre os jovens, o impacto, contribuir para o rendimento escolar dos alunos, né? E como que eu faço, então, o monitoramento e avaliação desses meus resultados aqui do marco lógico? Bom, a gente faz usando essa parte aqui, ó, do marco lógico, que tem esse retângulo, esse quadrado tracejado aqui, ó, que é a parte da coluna de indicadores e de meios de verificação. A gente já vai ver em mais detalhes aí, indicadores e meios de verificação. Eu só vou falar aqui rapidamente, olha, como que funciona. Então, ó, eu tenho esse resultado aqui, ó, jovens formados e rodas de leituras realizadas. É um resultado meu de produto. E aí eu tenho um indicador aqui, ó, quantidade, né, esse X aqui é de quantidade, né, quantidade de rodas realizadas, quantidade de jovens participantes de rodas de leitura. E o meu meio de verificação aqui do lado, a lista de presença. Então, basicamente é o quê? Com a lista de presença, né, eu coleto lá o nome das pessoas que estão participando das rodas de leitura e a quantidade de rodas que eu fiz, né, e com isso eu tenho o meu indicador de rodas realizadas, indicador de jovens participantes de rodas de leitura, e esse indicador aqui, ele se refere a esse resultado aqui, ó, jovens formados e rodas de leitura realizadas, tá? Que é o meu resultado de produto do marco lógico, tá bom? Então, indicador e meio de verificação com o marco lógico é como a gente faz o monitoramento, tá? São essas duas colunas aqui, ó, indicadores e meios de verificação. Bom, e como que é, né, a abordagem de monitoramento e avaliação? Eu vou trabalhar aqui com vocês hoje a abordagem do marco lógico, né? Então, para o marco lógico, né, como a gente já viu, a gente tem atividades e produtos. E aqui, oficinas de leitura e jovens formados, né? Então, nessa parte aqui de atividades e produtos do nosso marco lógico, a gente faz o monitoramento, tá? E na parte aqui mais em cima do marco lógico, né, que tem os resultados de objetivo, resultados de impacto, né, ou de efeito, como eu poderia chamar o objetivo específico, ou impacto, como eu poderia chamar o objetivo geral,
E aí tem, ó, jovens leem mais e melhor rendimento escolar. Então, na avaliação aqui, ela se dá nessa parte aqui, né, e a gente vai verificar se o projeto atingiu seus objetivos, se contribuiu para uma mudança social, tá bom? E o monitoramento fica nessa parte aqui embaixo, que é de atividades e produtos, tá bem? E ele vai verificar se as atividades e os produtos ocorrem conforme o planejado. A gente já vai ver mais em detalhes aqui o que o monitoramento e a avaliação fazem também, tá? Ó, então o monitoramento, o que ele serve, né? Para que ele serve para o nosso projeto? Ele é um instrumento de controle, né? Eu posso ver o planejado versus executado. Eu vou voltar um slide para ficar mais claro. Bom, eu planejei aqui 50 oficinas de leitura e o meu monitoramento, eu fui lá, coletei um indicador e vi que o meu monitoramento só deu 30 oficinas de leitura, né? Então ele está atrasado, né? O meu projeto está atrasado. Então aqui ele está funcionando como um instrumento de controle, né? Eu também posso usar para outras coisas, posso verificar para ver se essas atividades estão sendo feitas no tempo, né? Se eram para fazer 30 rodas até abril e eu só fiz 20, se está gastando o que era para gastar de fato, né? Ele vai servir o quê? Para garantir que eu vou entregar os produtos combinados. Bom, se eu combinei 50 e meu indicador lá está mostrando que eu só tenho 30, bom, eu sei que eu tenho 20 aí ainda para entregar, né? Isso vai ajudar o meu controle, tá bem? Para alocar recursos, né, para o cumprimento dos produtos, então, eu sei que esse aqui está atrasado, ou isso aqui vai precisar de mais esforço, eu coloco esses recursos nesse lugar, né? E verificar mudanças no cenário externo do projeto também. Mas, basicamente, para o que a gente mais usa mesmo no monitoramento é isso aqui, ó. É como um instrumento de controle para ver planejado e executado e se a gente está fazendo as coisas dentro do tempo e na quantidade combinada, tá bom? E o que é a avaliação aí, né, nessa abordagem que a gente está utilizando? A avaliação é para a gente verificar se o projeto atingiu seus objetivos gerais e específicos. Eu vou voltar mais uns 2 slides aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, meu objetivo geral e específico, né? O projeto queria que os jovens lessem mais e tivessem um melhor rendimento escolar. Então, a avaliação, ela serve para verificar essas mudanças sociais aqui, essas mudanças no comportamento e nas atitudes que foram causadas pelo meu projeto, tá? Determinar quais mudanças sociais, eu já falei, determinar o antes e o depois do projeto. Antes as crianças não liam, depois do projeto elas passaram a ler muito mais. Demonstrar como as atividades e os produtos contribuem para a mudança social e explicitar os benefícios gerados, né? Bom, então um público que lê mais, ele passa a ter um melhor desempenho na escola e por isso as notas aumentaram, tá bom? Bom, vamos falar de indicadores então, tá? O que é um indicador, né? O indicador social, vou trazer uma referência aqui para vocês, que é do Januzzi, desse livro aqui, que é um livro muito bom para quem quer entender de indicador social, tá? Depois vocês podem procurar esse livro. Ele diz assim, ó, que é uma medida, em geral, quantitativa, dotada de significado social substantivo, usada para substituir, quantificar ou operacionalizar um contexto social abstrato, de interesse teórico ou programático. Vamos dar um exemplo disso para clarear para a gente? A gente tem indicador de renda, né, por exemplo, a gente tem a taxa de desemprego, né, então é uma medida que ela é quantitativa, né, renda, desemprego e tal, e a gente está usando essa medida para mostrar alguma coisa da realidade para a gente, né, alguma coisa do contexto social, né, com o indicador, a taxa de desemprego, eu quero saber se o desemprego é alto, baixo, se está mudando, se está diminuindo, né, com o indicador de renda, eu quero saber se ela aumentou ou não, e se aumentou devido ao meu projeto, tá? Então é basicamente isso, assim, né, o que ele tá dizendo aqui, tá? Aqui eu trouxe outras definições, né, de indicadores também, esse de um livro muito bom, do Domingos Armani, Como Elaborar Projetos. E, assim, o indicador é um instrumento de medição usado para indicar mudanças na realidade social. Então, se eu fiz lá um projeto para promover o emprego entre os jovens, né, numa cidade, eu posso usar aquele indicador e medir quanto que era o desemprego entre os jovens antes e como ficou o desemprego dos jovens depois que o projeto
aconteceu, tá? Então é isso, ele ajuda a gente a ver e medir, conhecer as mudanças na realidade. Tem uma outra formulação aqui, né, que o indicador ele vai descrever aquilo que a gente está observando, né, ele vai nos fornecer as evidências de que a situação observada está sendo mudada em decorrência da nossa intervenção. E como tem que ser esses indicadores aí, né, para a gente, né? Ele tem que ser específico, né? Então ele tem que estar bem claro dizer quem, o que, onde, como e quando, né? O que é a taxa de desemprego da cidade do município tal durante o ano, né? De 2017. Então ele tem que ser bem específico. Mensurável, pode ser contado, observado e analisável. Ele deve ser alcançável, né? Ele determina o quanto deve ser feito, ele deve ser relevante também, né? Ele vai descrever corretamente, né? Se o meu projeto é do desemprego, aí eu vou, para promover o emprego, um indicador relevante de fato vai ser a taxa de emprego entre os jovens. A diminuição da criminalidade pode ser um indicador relevante? Talvez não está ligado diretamente, né? Alguém poderia argumentar, isso não está ligado diretamente ao desemprego, e também não está mostrando a mudança social que o seu projeto quer fazer. Então é isso que ele quer dizer aqui como relevante, tá? E ele tem um início e um fim, né? Então, como eu falei, é durante o ano de 2017, na cidade tal, tá? Ele tem que ser preciso no tempo também. E agora vamos falar um pouco de indicador quantitativo e depois de indicador qualitativo. Indicador quantitativo são aqueles capazes de expressar variações quantificáveis, utilizando para isso unidades de medidas tais como número de pessoas, percentuais, volume de recursos, né, dinheiro, né, quantidade de reais, quantidade de moedas, de notas, né. Os indicadores são quantitativos quando refletem aspectos que podem ser dimensionados a partir dos sistemas de medida comumente adotados, né, a quantidade, quantia, superfície, distância, peso, tá. Os indicadores qualitativos são aqueles que expressam variáveis ou dimensões que não podem ser apenas expressas com números, como participação, valores, atitudes, articulação, liderança, autoestima, empoderamento, cidadania, enfim, são os resultados assim que tem em muitos dos nossos projetos sociais, né? E de fato, assim, a gente não tem como observar diretamente a autoestima, como observar diretamente uma mudança no comportamento, né? A gente tem que descrever o que é essa mudança, o que a gente esperava, né? E aí observar aquilo, né? Então essa é a primeira diferença, assim, entre qualitativo e quantitativo, tá? Então, são qualitativos quando se referem a situações ou estados emocionais e culturais que, por sua própria natureza, não são adequadamente observáveis através de números. Então, de novo, autoestima, autonomia, nível de consciência sobre os direitos de cidadania, né? Então, tudo isso aqui são ideias, né? E a gente não consegue vê-las diretamente, né? A gente consegue perceber o efeito, né? Da cidadania, a gente consegue perceber o efeito da autoestima numa pessoa ou nas ações dessa pessoa, mas a gente não consegue ver a autoestima diretamente. A gente não consegue ver a consciência diretamente, tá? Então, por isso, essa diferença aqui em relação aos quantitativos. E a gente tem os meios de verificação. Vamos dar uma definição aqui do que é esse meio de verificação. Então, os meios de verificação são as fontes de informação que têm possibilidade de serem utilizadas para verificar se os objetivos vão ser atingidos. Vamos colocar isso aqui num português mais simples. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um registro administrativo, por exemplo, é um meio de verificação. Sabe lá no projeto de vocês, aquela lista de presença que vocês guardam, né, que vocês fazem, que depois vocês guardam, aquela foto que vocês bateram da reunião com as pessoas, né, isso são registros administrativos, né, e ele é um meio de verificação. Então, por exemplo, se você diz para mim que atendeu ou fez 5 sessões de cinemas e participaram dessas 5 sessões 200 crianças,
se você tem uma lista de presença e você coletou isso e guardou, você tem um registro administrativo, tá? Agora, a gente pode ter também formulários, questionários, ficha de observação, grupo de avaliação. Eu já vou passar cada uma dessas aqui com vocês em detalhes, tá bem? Então vamos lá para a primeira. Registros administrativos, né? Então, é o registro das atividades diárias do projeto, né? Por exemplo, ficha de inscrição, né? Aquela ficha que a gente usa para inscrever as pessoas no nosso projeto, ela é um registro administrativo, né? Ah, se inscreveram 500 crianças, se inscreveram 50 crianças. A lista de presença vai mostrar para mim a frequência, né? Então, 80% das crianças estão comparecendo às atividades ou não, tá? Eu posso ter doações no meu projeto, alguns materiais, e aí eu tenho a lista dos materiais distribuídos, né? A gente distribuiu lá o kimono, a gente distribuiu alguma outra coisa, e a gente faz também um registro disso, né? Com o nome da pessoa, a data que ela recebeu e a assinatura dela. Então, tudo isso daqui são registros administrativos. O formulário, né? O formulário, ele é muito parecido com o questionário. No slide seguinte eu vou falar do questionário, né? Mas vamos prestar atenção no seguinte, né? O formulário é um conjunto de questões padronizadas, né? Ela tem por objetivo obter informações simples sobre diversas características, né, do nosso público aí, que participa dos nossos projetos, e ele é preenchido pelo declarante. Por que isso, né? Porque a maior parte dessas questões aqui são questões que o declarante sabe já. Ele não precisa de ajuda de um entrevistador, né, com um questionário para lembrá-lo disso, né? Você vai perguntar para ele onde você mora, né, no formulário, né? Vai estar lá perguntando onde você mora, o endereço, telefone, sua idade. Então são todas sua renda. São questões que ele sabe, né, o que o declarante aí, a pessoa que vai participar do nosso programa social, ele sabe. Então eu não tenho necessidade de ter alguém, né, perguntando para ele, quanto que você ganha? Ah, eu ganho tanto. Não tem nenhuma informação diferente, né? Então, e as questões normalmente são padronizadas, são fechadas e são coisas que eles já sabem, que eles não vão ter dúvida e perguntar para você, onde eu moro ou quanto eu ganho, né? Então são questões bem objetivas, diretas e fechadas. O questionário, né? Também são questões padronizadas, mas ele tem por objetivo obter informações sobre um grande número de pessoas a partir de uma amostra, né? E ele tem por objetivo aqui fazer a análise da relação entre fenômenos, né? E as características relacionadas àquele fenômeno. Então a gente vai usar um questionário mais em pesquisas, assim, né? E a gente vai querer saber se o voto é diferente conforme a renda, se as pessoas votam diferente conforme o grau de escolaridade que elas têm ou não. Então, o que acontece? No questionário, você vai perguntar um monte de coisas, né, além daquelas que a gente pergunta no formulário, e você vai precisar de um entrevistador para aplicar, né, primeiro porque o questionário é mais extenso, e porque podem surgir dúvidas também, né, durante a pergunta, e o entrevistador tira essas dúvidas, né? Então, com o questionário, a gente busca mais informação para depois combinar e analisar essas informações. Dificilmente nas nossas organizações, no terceiro setor, a gente vai usar um questionário, tá? Normalmente a gente usa mais um formulário mesmo, tá bem? E é respondido com o auxílio do pesquisador, como eu coloquei aí. Vamos falar da ficha de observação, né? Deixa eu colocar aqui. Então, ela é um instrumento qualitativo, né? Vamos lá. Vamos supor que eu estou fazendo um projeto, e é um projeto para melhorar a qualidade aí do ensino dos professores. E aí eu monto uma ficha de observação, e aí eu coloco uma pessoa do projeto na sala de aula para observar o professor, né? E aí eu falo antes com essa pessoa e treino essa pessoa antes. Olha, você tem que observar o seguinte, né? Se toda vez que a criança pergunta alguma coisa, se o professor para a aula e responde para a criança. Então, você só vai observar, não vai perguntar nada. Então, a criança levantou a mão, tinha uma dúvida, o professor tirou essa dúvida, você marca assim. E a quantidade de vezes, tá? Então, por isso aqui, né, os conceitos, né,
devem ser profundamente refletidos e alinhados antes com os observadores, para a gente ter certeza de que a gente está observando a mesma coisa, né, que ele não vai estar interpretando. Deve ter poucas questões, está muito focado, né, não dá para fazer uma ficha de observação com 500 coisas para a gente observar, né, nesse caso aí da sala de aula, a gente só estava observando se o professor para a aula e responde de fato a criança, né, e deve ser aplicado de forma natural, é muito difícil aplicar isso de forma natural, né, mas se possível, ok, e que não interfira no decorrer da atividade, né, onde o comportamento e o desempenho é observado. Mas normalmente quando a gente está lá observando a atividade, né, tem algumas mudanças, né, nesse comportamento e nesse desempenho. Tudo bem, não chega a atrapalhar, tá, mas normalmente acontece. Então, a ficha de observação, a pessoa vai ver exatamente o que ela tem que observar, o conceito, ela vai trabalhar isso com você, ela vai para lá, observa e anota. Tem também o grupo focal, né? Então, no grupo focal, a gente reúne, assim, 6 ou 8 pessoas, a gente senta essas pessoas em círculos, né? E a gente quer saber em profundidade a opinião deles sobre algum assunto, né? E esses participantes têm que ter uma característica em comum, seja o sexo, a idade, e terem participado do nosso projeto ou programa social, né? Então, assim, no grupo focal é muito legal porque você tem a chance de aprofundar aquelas declarações que normalmente são muito simples, né? Que falam, o programa é muito legal, o programa mudou minha vida, e aqui no grupo focal, você fala, mas mudou como, né? O que mudou, onde mudou? E para isso você tem que ter um roteiro de perguntas, né, que você elaborou antes, para ver e conduzir essa reunião e ver quais foram as mudanças, né, aquilo que você quer trabalhar em profundidade. Lá para o final, com aquela avaliação que eu fiz, eu vou dar um exemplo disso daqui para clarear mais para a gente, tá bom? Então, a gente tem que fazer isso num ambiente que seja confortável e silencioso, alguém que conheça bem o roteiro das questões e que mantenha o foco na discussão, tá? Gravar depoimentos é super importante, e todos com crachás visíveis aí para a gente ver, tá bom? Tem uma avaliação oral também que a gente pode fazer, né? Que é para grupos que possuem dificuldade de escrita, que não vão conseguir fazer o formulário. Aquecer um grupo antes, né, deles preencherem as fichas de avaliação, né, então lembrar como que foi o projeto, onde o projeto surgiu, que mudanças tal, e aí eles já vão aquecendo, né, e aí você usa foto, vídeo, dinâmica, cores, tá, registra aquelas questões comuns e estimula a reflexão sobre o que mais chamou a atenção daquela pessoa no projeto e o que poderia ter sido melhor, tá bem? O importante é registrar aí tudo que essas pessoas forem dizendo para vocês, tá? E aí você vai registrar nessas tarjetas ou no Flipchart. A linha de base também, ela, basicamente, a gente vai usar, é um levantamento que a gente faz antes e depois. O quanto as crianças liam antes de começar esse projeto aqui? Só lia um livro por mês. O quanto elas leem agora? Elas leem 5 livros por mês. Antes de começar o projeto aqui de desemprego, de formação e ocupação para os jovens aqui, qual que era a taxa de desemprego entre os jovens? Metade dos jovens da cidade não tinham emprego. Como que ficou agora? Agora menos da metade não tem emprego, tá bom? Então a linha de base é basicamente uma comparação. Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês aquele caso prático, né, que eu comentei. E aí, eu vou mostrar para vocês como eu montei essa avaliação, tá? São 5 passos, basicamente, que a gente tem que dar para fazer a avaliação, né? Para montar uma avaliação. Então, primeiro a gente vai determinar o objetivo, depois a gente vai determinar o tipo de avaliação que a gente quer, depois a gente revisita a estrutura lógica, nosso marco lógico, nosso quadro lógico, para identificar os resultados, né, que a gente vai avaliar os resultados, então a gente tem que identificar esses resultados lá no quadro lógico. Depois, né, o nosso quarto passo, elaboração de perguntas avaliativas e definição
de indicadores. E o quinto e último passo é a eleição do método de coleta de dados e o cronograma, né? Em quanto tempo eu vou coletar isso e tal. Então vamos ver cada um desses passos em detalhe? Vamos lá. Então, ó, determinar o objetivo da avaliação. Podem ser inúmeros objetivos, né? Normalmente, assim, o financiador quer saber se o programa atingiu aqueles objetivos propostos, né? Se eu disse para ele que eu ia fazer um programa para aumentar a leitura e aumentar o rendimento escolar, ele quer saber se de fato aquele dinheiro que ele, né, passou para a gente, se gerou esses objetivos ou não, né? E no caso, esse era o objetivo aqui dessa avaliação que eu fiz, né? O avaliador queria saber, o programa atingiu os objetivos propostos? O objetivo da avaliação, gente, pode variar, né? Então, aqui é o patrocinador, financiador, mas se fosse a diretoria, se fosse o gerente de programas, se fosse a comunidade, né, o objetivo seria outro, tá bom? Só para deixar claro que não existe só um objetivo, tá? Aqui é um exemplo. Aí, segundo passo, né, que foi determinar o tipo da avaliação. Bom, aqui eles queriam, né, vou voltar um pouquinho, ó, saber se o programa atingiu os objetivos propostos, né? E o objetivo proposto está lá no objetivos específicos, objetivo geral, efeitos e impacto, né? Então eu tenho que utilizar o que a gente chama de avaliação final, né? Ou somativa, como ela é conhecida também. Mas as duas são a mesma coisa, tá? Que são o que a gente chama de ênfase nos níveis mais altos da estrutura lógica. Que palavrão é esse? Lembra disso? Objetivo específico, objetivo geral, ou efeitos e impactos. Está lá em cima no nosso marco lógico, tá? Bom, aí eu já sabia, é uma avaliação final, né? O que foi o passo seguinte? Revisitar a estrutura lógica e identificar os resultados. Vamos lá para um quadro maior para a gente ver isso de perto. Aqui. Eu fui lá no marco lógico do projeto, né, desse projeto de leitura, né, e aí, como eu disse aqui, ó, níveis mais altos, né, então, ó, eu tinha lá resultado de produto, objetivo e impacto, né, eu revisitei e identifiquei, então, um resultado de impacto é promover, por meio do protagonismo juvenil, o desenvolvimento local e aumentar a qualidade de vida da região. O objetivo era promover a leitura e ampliar o universo cultural e simbólico de crianças e adolescentes. Aí eu falei, ah, tá, então é isso que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar se o projeto, né, atingiu o seu objetivo, se ele promoveu a leitura, se ele ampliou o universo cultural, e ver aqui se ele promoveu o desenvolvimento local e aumentou a qualidade de vida na região. É por isso que a gente revisita a estrutura lógica, para eu saber quais resultados o projeto disse que ia entregar. E aí, com a avaliação, a gente vai lá verificar se isso de fato aconteceu mesmo. Bom, eu identifiquei lá os resultados no passo 3. Então, o passo seguinte foi a elaboração de pergunta avaliativa e definição de indicadores. Esse passo é importante, né, principalmente para a aula de hoje aí que a gente falou de indicadores. Então, aqui eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente faz as perguntas da avaliação e que tipo de indicador a gente vai utilizar ou não, tá? Vamos lá, de novo aqui, ó, no detalhe, né? Então, ó, eu identifiquei lá os resultados, vi que um dos resultados lá do meu projeto era o hábito de leitura e mudanças de percepções e atitudes na vida cotidiana. Ah, Emílio, de onde saiu esse hábito de leitura aqui nesse temas agora? Vamos voltar uns slides só para a gente olhar lá? Rapidinho, voltando. Aqui, ó. Um dos objetivos do meu projeto não era promover a leitura e ampliar o universo cultural e simbólico? Então, peguei esse objetivo e o hábito de leitura, né? E fiz a minha pergunta avaliativa, né? O hábito de leitura existia antes do programa? Como o projeto impulsionou este hábito? Como era a leitura para você, né? Você participante do projeto, estudante, aluno, antes do projeto, né? Então, as perguntas é aquilo que eu quero saber, né? Bom, ele existia antes do programa, esse hábito? E depois ele passou a existir? Será que foi por influência do nosso programa? Então, comecei a bolar as perguntas avaliativas, tá?
As perguntas avaliativas são simples, né? São aquelas mudanças sociais que a gente quer ver no nosso projeto, aquelas mudanças nos hábitos, nos comportamentos, nas atitudes das pessoas, né? Então é isso, uma pergunta avaliativa. Você não precisa necessariamente ter um especialista em avaliação para fazer a pergunta avaliativa. Você do projeto, olhando lá para o marco lógico e para aqueles resultados, você já consegue, né, fazer a pergunta avaliativa, né? A pergunta avaliativa basicamente é isso, é a mudança que a gente quer ver no nosso projeto. Bom, aí dessa pergunta avaliativa aqui, eu tirava os indicadores, né? E eu vou explicar depois para vocês lá na frente. A maior parte desses indicadores aqui, vocês vão ver, eles podem ser quantitativos, mas a maior parte era qualitativo, tá? Então, o hábito de leitura existia antes do programa. Aí as pessoas podiam dizer para mim, numa escala que variava de pouco a muito, ou de muito a pouco, né? Então, eu perguntava, quantos livros você lia antes? Eu lia um por semana, eu lia 2 por semana. E quantos livros você está lendo agora, né? Agora eu estou lendo 5 livros por semana, 20 livros por mês, tá? Então, aqui já dava uma ideia, assim, de que tipo de indicador eu poderia tirar dessa pergunta avaliativa, tá? Aí eu perguntava também, e por que você está lendo agora, né, bastante e tal, e como que era a sua leitura antes, se era só por obrigação, se era por interesse, prazer, ou seja, eu queria ver como que o projeto estava modificando, né, o hábito, né, se elas estavam deixando de ler só por obrigação, porque o professor mandou, se elas passaram a ler por interesse, prazer, né. Outro aqui indicador, avaliação. Como que era a leitura antes para você? Era chato. Como que é a leitura agora para você? Putz, agora é sensacional, eu gosto muito. Então eram coisas assim que eu estava aqui com o indicador já detalhando a minha pergunta avaliativa, imaginando o que poderia acontecer ou não, para eu também já fazer perguntas mais específicas, né? Para eu não ficar só como uma resposta assim, imagina, eu vou perguntar, como era a leitura para você antes do projeto? Era chato. Era bom. Mas era bom porque, não, eu só usava para tarefa escolar. Para mim não gostava, preferia ir brincar. Para a gente ir tentando instigar a pessoa a responder para a gente com mais detalhes, tá? Então aqui uma outra coisa, mudanças na percepções, né? Então, que mudanças ocorrem em seu comportamento e atitudes? Então, outra pergunta avaliativa e indicadores qualitativos e quantitativos, aqui só qualitativos, né? Então, eu queria saber se ele era mais tímido, se ele ficou mais extrovertido, se ele era mais inseguro, se ele ficou mais autoconfiante, se ele começou a expressar melhor os sentimentos e opiniões. Então, eu perguntava, como que você era antes, assim, você era mais tímido, era mais extrovertido, tá bom? Era esse tipo de pergunta que a gente ia fazer lá, e que o indicador tá me ajudando aqui, né, tá detalhando para mim que tipo de resultado eu posso ter que tipo de resposta, né, eu posso ter a partir dessa pergunta aqui, tá? Outro temas aqui, né, então, continuando, né, que mudanças ocorreram no comportamento e atitude. Então, lembra que eu falei lá atrás de participar, ampliar o universo simbólico, participar em atividades culturais, lá no marco lógico? Então, aqui os indicadores eu precisava saber se ele começou a participar de teatro, de eventos culturais, participação em outras atividades culturais, tá? Então, prestem atenção que o indicador ele está detalhando mais ainda a minha pergunta avaliativa, né? Está especificando mais. Como que era você na sala? Houve mudanças? Lembra que tinha aquele de rendimento escolar, né? Que era lá do impacto. O indicador precisava saber se ele teve facilidade em acompanhar a aula, não necessariamente nota, né? Mas se ele conseguiu, depois de bastante leitura, acompanhar melhor a aula, se ele conseguiu compreender melhor o conteúdo, se ele teve mais confiança, se ele se sentiu mais confiante durante a realização dos exames, tá bem? Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês de pergunta avaliativa e indicadores, né? E aí, definido isso, né, eu tive que eleger aí para nós um método de coleta de dados. Bom, como eu já adiantei, né, vocês viram que os indicadores ali eram qualitativos, né? Confiança, compreensão, mudança no comportamento, percepção sobre a leitura e tal, são coisas que, assim, não dá para a gente fazer com métodos quantitativos, né? O que eu quero dizer, não dá para dizer, eu era 5 em confiança, fiquei 10 em confiança, né? Então,
eu precisava aqui de métodos qualitativos. E os métodos qualitativos, eles se concentram numa interação direta e profunda com os participantes, fornecendo dados ricos e detalhados. Os métodos qualitativos usados comumente incluem técnicas de estimativa rural participativa, grupos focais, entrevistas com informantes-chave ou com a comunidade e a observação. Então, assim, para detalhar aqueles resultados de confiança, compreensão de aula, de mudança no comportamento, eu precisava, como são indicadores qualitativos, eu precisava de um método qualitativo, e aí a gente elegeu um método do grupo focal. Por quê? Porque eu precisava saber em detalhes o que era confiança. Eu não podia parar numa resposta do tipo, aumentou muito a minha confiança, ou parar numa resposta do tipo, o projeto mudou minha vida. Eu tinha que ir em mais detalhe, fazer mais pergunta para essas pessoas dizerem mais especificamente, assim, o que mudou na vida dela e por que mudou, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês alguns desses resultados, né? Tem vários temas, né? Então, um deles era empoderamento e liderança do jovem, né? Era um dos resultados e mudanças que o projeto queria alcançar. E aí a gente colocou, né? Fiz as perguntas e tinha aqueles indicadores, eles foram colocando para mim, né? Ó, a ideia de colocar o aluno para ser mediador de leitura foi brilhante, porque quando se coloca o professor, é comum os alunos pensarem que ele lê bem, porque já é adulto, formado. Agora, quando se coloca para fazer a leitura, o aluno do mesmo patamar que os outros, quando eles veem a leitura bem feita, eles começam a observar, a estarem mais próximos de uma leitura de qualidade, que ele não precisa ser adulto ou formado para ter uma leitura de qualidade. Então, tá vendo aqui, ó, esse depoimento estava mostrando para a gente, né, em profundidade, a sacada do projeto, né, que era um projeto de leitura, né, da Care Brasil, e era isso, assim, né, a criança, ela se sentia capaz porque ela estava vendo jovens da mesma idade que ela fazendo, né, e aí ela se aventurava, ela ia fazer, ela via que não precisava ser adulto para fazer. Então estava mostrando que o método do projeto estava funcionando, né, e estava tendo impacto por causa do método do projeto. Então, um outro depoimento aqui, ó, de novo, né, nessa mesma ideia, que ele fala assim, ó, eu via pelos meus alunos que eles gostavam de ler na frente, e quando eles viram que os pequeninos foram lá na frente ler, aí que eles se interessavam mesmo. Eles pensam que se esses estudantes podem, eu posso também, pois é o mesmo tamanho, a mesma idade. Tá vendo que isso daqui, a gente só consegue esse tipo de resposta perguntando num grupo focal ou numa entrevista, né, para essas pessoas, né? Não dá para fazer num questionário fechado ou um questionário com pergunta aberta, né? A gente vai dando os temas e a pessoa vai dando mais detalhes sobre os temas, né? E aqueles indicadores lá que eu falei, de mais extrovertido, menos extrovertido, me ajudava a guiar as perguntas e a discussão, tá? Outro tipo de resultados, né, que a gente coletou, né, com um grupo focal, para mostrar lá, né, os resultados de objetivo e de impacto. Então, reconhecimento, autoestima e valorização, né, na primeira vez eu li para a minha turma, gente da minha idade, fiquei com medo, mas eles acabaram gostando, li para os meus próprios colegas, eu fiquei honrada. As crianças veem a gente na hora do recreio e dizem, olha lá aquela menina que contou a história para nós, é aquela que leu a história tal. Eles até lembram o nome da história e é até bom assim, né, a pessoa reconhecer a gente porque a gente mostrou a história, ensinou para ela, é muito bom isso. Então, aí, de novo, resultados aqui sobre desenvolvimento de competências de comunicação e integração. Então, o aluno falando, eu também perdi a vergonha, agora apresento trabalho igual ao professor, apresento trabalho sem ler, falando, explicando para eles aprender. Antes eu só falava para conversar com os colegas, agora eu falo na sala, respondo as questões, eu tinha medo de ir para frente, hoje eu não tenho mais vergonha. As meninas diziam que tem que decorar, eu dizia que não tem que decorar, a gente não decora, a gente aprende para falar lá na frente. Tá? Então, a confiança que eles estavam sentindo, né, a melhora nas competências deles de comunicação, de integração, por causa do hábito da leitura, né, que paulatinamente foi depositando essa confiança neles também, tá? Ó, alguns resultados de ampliação do hábito de leitura, né? O projeto foi além das nossas expectativas, a gente registrava, trazia eles na biblioteca, deixava eles ter contatos com os livros,
Eles iam, escolhiam, registravam no caderno, depois encontravam a gente e diziam, peguei um livro, mas deixei registrado lá. No final, eles estavam organizando, tomando conta, levando e devolvendo, tanto que o livro tem mais letra deles do que nossas. Tinha um fluxo de empréstimo de 30 a 50 livros por dia. Então aqui, né, a professora mostrando pra gente que eles gostaram tanto da leitura que eles passaram a organizar também, né, os registros e os empréstimos e passaram a ler muito mais e a emprestar muito mais, tá? Então, imagina se o meu projeto só tem um indicador quantitativo aqui do tipo, aumentou em 50% o empréstimo de livros na biblioteca. É legal, é ótimo, né, tem que ter mesmo, mas olha a riqueza desse depoimento aqui, né, você começa a ver outras coisas além da quantidade, além do número, né, você está vendo como mudou um comportamento aqui, né, tem um comportamento novo, inclusive, que é o de registrar os empréstimos, e tem a mudança no outro comportamento, que antes não tinha muito empréstimo e agora tem empréstimo. Então essa é a detalhe do método qualitativo, né, a riqueza que ele pode trazer de informações sobre o seu projeto. Então o indicador quantitativo é muito bom, a gente tem que ter, mas é legal combinar os dois, tá, o quantitativo e o qualitativo. Ó, sobre o mesmo tema ainda, né, aqui de novo, para a gente perceber as vantagens do método qualitativo, né, ó, antes do projeto, aqui, esse depoimento de baixo, depois a gente leu de cima, antes do projeto eu lia para minha irmã, mas eu não era tão interessado pela leitura, com o projeto eu fui ficando mais interessado, não gostava tanto de ler como eu gosto agora, todo dia eu leio 1, 2, 3 livros, antes eu não lia tanto. Tinha aluno que pegava o livro logo de manhã e ia embora para casa. Quando eu chegava à tarde, ele já estava aqui. Não, professora, já li, quero pegar outro. Chegava à tarde, ele voltava, devolvia, pegava outros. Tinha um aluno que pegava para ele, para o pai, para o tio, porque quando ele chegava em casa, os familiares queriam ler. Então começou a pegar livro até para os outros. Tá vendo? De novo, isso aqui combinado com o indicador quantitativo fica muito legal, né? Não diz só que aumentou, mas diz a mudança no comportamento daquela pessoa, tá? Então, o que vai ser aí a nossa lição de casa, né, para vocês aí essa semana aí? A gente vai elaborar os meios de verificação para a coleta de indicadores. A gente não vai coletar os dados do indicador essa semana, tá bom? A gente vai olhar para o nosso programa, para o nosso projeto, e vamos pensar que meio de verificação a gente vai usar para a coleta de indicadores. Então, ó, eu vou dar uns passos aqui a mais para vocês, tá? Ó, primeira coisa que vocês vão ter que fazer, o que vocês vão ter que fazer é olhar o marco lógico de vocês. E aí eu vou voltar alguns slides aqui só para ir ficando mais claro, tá? Então, ó, vamos parar aqui naquele lá do início, né, que eu dei para vocês. Vamos fazer o seguinte. Só mais um instantinho, a gente já chega lá. Aqui, ó. Vocês vão olhar para o marco lógico de vocês. Então lembra, né? Marco lógico tem atividade, produto, objetivo específico e objetivo geral. Tá? Vocês vão olhar para o marco lógico e ver qual que é o meu resultado de produto. Ah, meu resultado de produto é jovens formados. Meu resultado de objetivo específico é jovens leem mais. Tá? Então, primeira coisa é essa. E aí, vou voltar esse slide aqui para ficar mais claro. Então, ó, eu tenho aqui a descrição, né, do meu marco lógico, então meus resultados, né, e tentam, eu sugiro vocês assim, ó, se vocês tiverem, é legal fazer do objetivo específico, tá, o indicador, mas às vezes pode ser muito difícil, se vocês conseguirem fazer para o produto, vai ser ótimo também. Então, vocês escolhem, tá, olhem para o marco lógico de vocês, vem lá o resultado de produto e o resultado de objetivo específico, o resultado de efeito. Ah, não, eu quero fazer de produto. Ah, não, vamos fazer o de efeito e o objetivo específico. Eu sugiro que vocês tentem fazer o de objetivo específico de efeito, tá? Porque é onde tem a mudança e é onde o seu projeto vai ser valorizado, né? Seu projeto não vai ser valorizado só porque você fez 50 oficinas. Né? Ele vai ser valorizado se você fez as 50 oficinas e se ele teve um efeito, né? Se ele teve um impacto, que as oficinas era para aumentar a empregabilidade, então a gente quer saber se aumentou ou não, né? Essa empregabilidade dos jovens.
Então, eu sugiro que vocês façam desse aqui, né, do projeto do marco lógico de vocês, tá? E aí vocês vão ver, bom, qual que é o indicador que descreve promoção de leitura, né? De novo aqui no meu exemplo, mas vocês vão olhar para o marco lógico de vocês, tá bom? E ver qual que é a descrição do resultado de vocês, tá? É para fazer baseado no projeto de vocês. Então vocês vão dizer para mim qual que é o resultado de produto ou resultado de objetivo específico. Vocês vão falar, é com esse indicador que a gente vai avaliar esse resultado, e aí vocês vão falar para mim, o meio de verificação para isso, Emílio, é um grupo focal, o meio de verificação para isso é um questionário, é um formulário, tá? E aí vocês tentem também, isso vai ser muito interessante se vocês puderem fazer, começar a bolar, bom, vamos supor que seja um formulário, tá? Que questões vão ter nesse formulário? Que questões, que perguntas vão ter na entrevista que a gente vai fazer, ou o que é aquele antes e depois, né? Como que era a taxa antes e como era a taxa depois, tá bom? Então, é essa a lição de casa, tá? Que fica para vocês. Então, uma boa parte de vocês já desenvolveu o marco lógico, vocês já têm os seus resultados ali prontos, né? Só pegar, trabalhar o indicador, define, né? Indicador quantitativo, indicador qualitativo. Qual que é esse indicador? Descreve o indicador, né? Lembra que o indicador aqui, eu passei aqui para vocês, né? As qualidades dele, né? Então, ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e a duração. Aí vocês elegem, bom, ele é quantitativo ou qualitativo, que método, então, eu preciso, né? Que pergunta avaliativa eu tenho que fazer para ter essa informação, tá bom? E aí vocês veem, é um formulário e desenvolvam esse formulário, é um questionário, desenvolvam esse questionário, tá bem? Era esse aí o conteúdo, né, de hoje que eu tinha para passar para vocês. Tem alguma pergunta? Eu não recebi nenhuma pergunta aqui, mas se tiver, vocês podem fazer agora e eu posso tirar algumas dúvidas. Se não tiver dúvidas, a gente encerra a transmissão. Vou dar um minutinho aqui, 2 minutinhos para... Tá, ó, recebi aqui... Pessoal, desculpa as fungadas no nariz, mas faz mais de 50 dias que não chove aqui, eu tô com sinusite, rinite, tá? Tá tudo entupido, desculpa mesmo. Vamos lá. Podemos utilizar modelo de questionário avaliativo com pesos de 0 a 10? É a pergunta da Leila. Legal, Leila, pode sim. Esse questionário, né, ele pode até ter perguntas qualitativas e tal, e que depois você pode transformar, né, em notas, determinar notas, tá? E aí você transforma isso numa coisa mais quantitativa, mas você pode sim, tá bom? O Rosa aqui está perguntando, né? Qual a diferença de linha de base e marco zero? Pergunta da Rosa, né? Na verdade. Rosa, linha de base e marco zero é a mesma coisa, né? O marco zero é o que? Assim, no momento que você inicia o seu projeto, como que era aquela situação social? Esse é o seu marco zero. Eu comecei o projeto agora em setembro de 2017, e a taxa de desemprego, minha taxa de desemprego era de 20% entre os jovens, tá? Aí, depois de 6 meses, depois de um ano, você vai e mede de novo, né? Aí você faz, para fazer o quê? Para fazer a sua comparação, né? Aí você vê que agora a taxa de desemprego diminuiu bastante, é só de 5%. Então, o marco zero
é a descrição daquela situação inicial quando o seu projeto começa. Qual era a taxa de desemprego, qual era o indicador de violência, qual era o indicador de renda, tá? E com a linha de base, né, você vai vendo esse indicador aí ao longo de 2 meses, 6 meses e tal, você vai vendo se teve modificação ou não, tá? Então a linha de base ao final, ela vai comparar o seu marco zero com o tempo do projeto e ver o que mudou, tá, Rosa? Por exemplo, ó, o diagnóstico inicial, né, que vocês respondem para participar do projeto Transformar, né, ele é o marco zero do projeto, né, então ali a gente avalia uma série de características, né, e da organização, né, de vocês, então qual a capacidade técnica, qual a capacidade financeira, administrativa, e ao final do projeto Transformar, a gente vai refazer isso, né, vai fazer essas perguntas de novo, para ver o que mudou ou não, né, então se de repente, assim, foi detectado lá no início, né, no marco zero do Transformar, que as organizações tinham poucas competências em comunicação, não conseguiam captar recursos, não conseguiam comunicar direito as suas atividades. Aí elas receberam as capacitações, participaram das assessorias, enfim, de todas as atividades do Transformar, e aí a gente faz, ao final do projeto, um diagnóstico final, que vai ter, nesse diagnóstico, as mudanças. Bom, então, aqui em comunicação, elas saíram da nota 3, foram para a nota 5. Tá, em captação de recursos era 2, foi para 4. E aí a gente usa essas notas, né, para mostrar a variação, a mudança social do projeto, né, Transformar, tá? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa aqui que vocês queiram que eu volte, detalhe mais, talvez? Vou aguardar aqui um tempinho para vocês colocarem as dúvidas, tá? Se tiverem dúvida também sobre como fazer a lição, tá? Também pode. Tá bom, então, ó, não tem mais dúvidas, né? Só queria então agradecer a vocês aí a participação e vamos lá, vamos fazer aí a lição, né, de casa e pedir para vocês também preencherem a avaliação do ciclo, né, que vai ser enviada, né? Aqui o Felipe vai mandar para vocês, ou já mandou para vocês essa avaliação, tá bom? Parece que tem mais uma dúvida aqui, eu vou responder, mas essa dúvida aqui é se tem questionários próprios para impacto social. Vamos lá, existem maneiras próprias de se fazer, foi uma pergunta da Luciana, tá? De se fazer a avaliação de impacto social, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é que, assim, na avaliação de impacto social, a gente está preocupado em saber as mudanças, né, que aconteceram, medir essas mudanças e assegurar que essas mudanças foram causadas pelo nosso projeto. E isso está onde? Lá no nosso marco lógico, Luciana? Está lá no objetivos específicos e objetivo geral. Agora, se existe questionário próprio, não existe questionário pronto na área social, tá? Assim, se eu entendi corretamente sua pergunta, tá? Não existe um questionário pronto que fala, isso aqui é um questionário de impacto, vai e faz.
Ah, esse aqui é um questionário de monitoramento, vai e faz. Tá? Por quê? Porque cada projeto tem resultados diferentes, né? Cada projeto usa estratégias diferentes e atividades diferentes. Então, o que você tem que fazer, Luciana, é seguir a orientação. Bom, se eu vou avaliar impacto social, eu tenho que identificar qual que é o meu resultado de impacto, qual que é o meu resultado de efeito. E aí eu tenho que fazer perguntas, bolar questionários que meçam, né, a mudança naquela realidade, né, que mostrem aquela mudança, tá? Então é esse conceito que você tem que ter por trás para elaborar as perguntas, não tem coisa pronta, né, e não tem por esse motivo, né, os projetos são diferentes, em contextos diferentes, com atuação diferente, tá bom? Tenta lembrar dessa lógica e você aplica essa lógica quando for fazer o questionário. Não se esqueçam também, pessoal, de marcarem as assessorias, tá? Tentem aí fazer a lição de casa, né? Uma boa parte vocês já tem com o marco lógico e tal, uma boa parte também já fez os indicadores. Tentem, então, trazer o meio de verificação. Ah, não consegui terminar o questionário, mas tenta bolar as 3 primeiras questões. Tenta avançar nisso, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos aqui para caso alguém queira tirar dúvidas, tá? Ok, não tem mesmo mais dúvidas, né? Então, só agradecer mesmo a participação de vocês, lembrar vocês de marcarem as assessorias e preencherem a avaliação do ciclo que o Felipe vai mandar ou já mandou aí para vocês, tá bom? E não esqueçam da lição de casa também. Um abraço, até mais.